Bem, vamos mais uma vez aqui na reunião de Aristóteles. Estamos lendo a Poética e vamos lá. O reconhecimento foi já anteriormente definido. Entre as espécies de reconhecimento, a primeira, a que tem menos arte e a que os poetas mais usam por falta de engenho, é o reconhecimento através de sinais. Desses sinais, uns são congênitos, como a lança que tinha os filhos da terra, ou como as estrelas no tríaste do Carcino, outros são adquiridos depois de nascerem destes, uns estão no corpo, como cicatrizes, outro fora do corpo, como os colares, e como no tiro por meio de um barco. Esses sinais podem ser mais ou menos bem aproveitados, como, por exemplo, Ulisses, que, por causa da sua cicatriz, foi reconhecido de uma maneira pela ama e de outra pelos guardadores de corpos. Os reconhecimentos que surgem como prova, e todos os desses gêneros têm menos arte, enquanto que acompanham uma peripécia, como no episódio do banho, são melhores. Já leram a Odisseia? É sobre isso que está falando aqui, da Odisseia do Ulisses. Ainda não tive a oportunidade. É muito legal. É justamente disso que ele está falando aqui. Eu não vou dar spoiler, porque é um baita livrão e vale a pena se ler. A segunda espécie é o reconhecimento forjado pelo poeta, e por isso mesmo, sem arte. Assim, Orestes, na Ifigênia, revela que é Orestes. Ifigênia é reconhecida pela carta, mas ele próprio diz o que o poeta quer, e não o que o enredo requer. Isto aproxima-se muito do erro já mencionado, uma vez que ele poderia também trazer alguns sinais. Mais um exemplo desse tipo de reconhecimento é a voz da lançadeira do Tereu do Sófocles. A terceira espécie é através da recordação. Quando ver algumas coisas, se dá um reconhecimento, como nos brilhos do Diógenes, em que a personagem, ao do quadro, chorou. E da narrativa, a Alcindo, ao que Ulisses, ao ouvir o Taredo, se recorda e chora, e por isso se opera o reconhecimento. Quem pode falar? Tá. Perfeito. Obrigado. A quarta espécie decorre de um raciocínio, como, por exemplo, as coéforas. Alguém parecido com Electra chegou. Ninguém é parecido com ela, a não ser Orestes. Logo foi Orestes quem chegou. Outro exemplo é o do sofista Polídio, sobre Ifigênia. Diz ele que seria verossímil Orestes pensar que, se a irmã for sacrificada, também a ele aconteceria ser sacrificado. E no Tideu, de Teodectes, o pai pensa que, tendo vindo para encontrar o filho, vai ele próprio morrer. Ou ainda nos Finéidas, quando viram o local, as mulheres compreenderam o seu destino, isto é, que lhe estavam destinadas a morrer naquele lugar, pois aí que tinham sido expostas. Há ainda um reconhecimento baseado no falso raciocínio do público, como no Ulisses, o falso mensageiro, o descender do arco, coisa que mais ninguém era capaz de fazer. É inventado pelo poeta e é uma suposição. E também seria se ele dissesse reconhecer o arco que nunca vira. É fazer um falso raciocínio e pensar que, por causa disso, ele será reconhecido. Esse é mais um trecho da Odisseia, muito legal esse trecho, por sinal. Mas também não vou dar spoiler. Vale a pena ler. O melhor de todos os reconhecimentos é o que decorre dos próprios acontecimentos, quando o espantoso surge no meio de fatos verossímeis, como no Édipo de Sófocles e na Ifigênia, em que é verossímil que ele quisesse enviar uma carta. Realmente, só reconhecimentos desse gênero dispensam sinais e colares inventados. Em segundo lugar, os melhores são os que decorrem de um raciocínio.
Devem estruturar-se os enredos e completá-los com a elocução, pondo o mais possível diante dos olhos. Assim, vê-nos com toda clareza, como se estivesse perante os próprios fatos. O poeta poderá descobrir o que é apropriado e não deixará escapar nenhuma contradição. É prova disso que os que censuraram Carcínio, Anfiaral, saía do templo, o que passaria despercebido a quem não visse, mas quem, em cena, foi apupado pelos espectadores, que ficaram descontentes. Tanto quanto possível, o poeta deve também completar os enredos com gestos, com o efeito dos poetas, com o mesmo talento. Os mais convincentes são os que sentem as emoções, que sentem fúria, transmitem fúria. E quem está irritado mostra irritação de forma mais realista. Por isso, a arte da poesia é própria de gênios ou de loucos, já que os gênios são versáteis e os loucos deliram. O poeta deve esboçar em geral os enredos, quer os tradicionais, quer o que ele próprio inventa, e só depois, então, introduzir episódios e desenvolver. Entenda, por esboçar em geral o exemplo de Ifigênia, uma jovem tendo sido oferecida em sacrifício e tirada secretamente aos quais iam sacrificá-la, é levada para outro país, onde era lei imolar a deusa os estrangeiros, e torna-se sacerdotisa deste culto. Tempo depois acontece ao irmão da sacerdotisa, chega a esse país, pois um Deus lhe ordenara, a razão dessa ordem está fora do geral, que viesse ali, mas o objetivo da sua vinda não pertence ao enredo. Uma vez chegado é preso que, quando está para ser sacrificado, dá-se a conhecer, seja na versão de Eurípides, seja na de Políbio, dizendo que é verossímil, que não só a irmã, mas também ela deveria ser sacrificada, e daí sua salvação. Depois disso, é dado os nomes aos personagens, é preciso introduzir os episódios. Desse modo, os episódios serão apropriados, como no caso de Orestes, a loucura devido à qual foi preso, e a salvação por causa de ser purificado. Na verdade, nos dramas, os episódios são curtos, enquanto a epopeia é alongada por eles. Com efeito, o argumento da Odisseia não é longo. Certo homem anda errando muitos anos fora do seu país, vigiado por Poseidon e sozinho, e, entretanto, em sua casa, os seus bens são desbaratados por pretendentes e conspiram também contra o seu filho. Então, chega ele, depois de sofrer algumas tempestades e, dando-se a conhecer, alguns ataca e salva-se, matando seus inimigos, isto é, o enredo dito tudo é mais, são mais episódios. Pode falar, Rony. Manda bom. Só para me situar, que é a primeira vez que eu estou acompanhando aqui a poética, essa parte aqui do texto, ele está falando sobre uma teoria da poética ou é outra coisa? Ele está falando da teoria da poética, das várias formas que você pode ter um reconhecimento da obra, né, como ele falou ali atrás, mas ele também traça algumas linhas da filosofia e também, assim, de forma geral do nós, né, porque ele fala também de uma parte da realidade, do uso da realidade, então também é uma estrutura profunda. Uhum. Certo. É o começo da poética, é isso? Já estamos quase na metade já. Ah, tá. Estamos quase na metade. Júlio, tem alguma coisa? Alguma coisa chamou atenção? Não, acho que só essa questão de como ele resume a Odisseia, né? Em poucas linhas, ele resume o enredo, achei bem interessante, mas no mais, não. Sim, para você ver como ele resumiu de uma forma. Aristóteles, né, gente? Aristóteles, né? Toda tragédia tem um nó e um desenlace. Os fatos exteriores, a ação,
e alguns dos quais constituem essa ação, formam, muitas vezes, o nó, e o resto é o desenlace. Entendo por nó o que vai desde o princípio até o momento imediatamente antes da mudança, para a felicidade ou para a infelicidade, e por desenlace o que vai desde o início desta mudança até o fim. Por exemplo, no Liceu de Teodectes, o nó compreende os acontecimentos anteriores, o rapto da criança e também o dele. O desenlace entende-se desde a acusação de assassino até ao fim. As espécies de tragédia são 4, tantas quanto as partes já mencionadas. A tragédia complexa, em que tudo é peripécia e reconhecimento. A tragédia de sofrimento, como as peças sobre a Jacques e sobre Xião. A tragédia de caráter, como as mulheres de Fitia e o Peleu. E o quarto lugar, a tragédia espetacular, como os Forsythes, os Prometeu e todas as que passam no Hades. Olha que interessante, hein? Olha que interessante, hein? É necessário um grande esforço no sentido de que tragédias tenham, de que a tragédia tenha todos os elementos, e se não os melhores, e o maior número deles, sobretudo tendo em conta como hoje são criticados poetas, como houve bons poetas em cada uma das partes, pretendem que um só poeta supere a especialidade de cada um deles. Nada como um enredo para se dizer com justeza que uma tragédia é diferente ou é igual. É igual quando tem o mesmo nó e desenlace, mas muitos que estruturam bem o nó elaboram mal o desenlace. É necessário harmonizar as duas coisas. Necessário também lembrar o que já se disse muitas vezes, e não transformar uma tragédia numa estrutura épica. Por épico entendo com pluralidade de história, como se alguém, por exemplo, dramatizasse todo o enredo da Ilíada. Na epopeia, devido à sua amplitude, as partes recebem um desenvolvimento apropriado, mas nos dramas ficam muito longe do que se esperava. Um exemplo disso são os que dramatizaram a destruição de Troia na totalidade e não por parte. Dramatizados não por parte, como Eurípides, ou os que escreveram a história toda de Niobe e não fizeram como Ésquilo. Todos esses ou fracassam ou têm dificuldade nos concursos, uma vez que também Agatha falhou nesse único aspecto. Nas peripécias, nas ações simples, no entanto, os poetas alcançam de forma admirável seu objetivo, a saber, o que é trágico desperta simpatia, isto é, acontece quando um homem esperto, mas mau, é enganado, como Sísifo. E quando um homem valente, mas justo, é vencido. Isso é verossímil, como diz Agatha, pois o verossímil acontece muitas vezes contra a verossimilhança. O coro não só deve ser considerado como um dos atores, mas também deve ser uma parte do todo e participar da ação, não como em Eurípides, mas como em Sófocles. Nos restantes poetas, as partes corais não são mais próprias daquele enredo do que de qualquer outra tragédia. Por isso intercalam partes corais, tendo sido Agaton o primeiro a fazê-lo. No entanto, que diferença há entre introduzir esses cantos e aproveitar uma tirada ou um episódio inteiro de uma peça para outra? Depois de haver tratado as outras partes, resta falar da locução e do pensamento. Deixamos que respeito ao pensamento para os trabalhos sobre retórica, já que isso é mais próprio desse estudo. Olha que interessante. Diz respeito ao pensamento, tudo o que tem de ser expresso pela palavra. Faz parte disso demonstrar, refutar, despertar emoções como compaixão, temor, cólera e outros similares.
e também engrandecer ou minimizar. É evidente também, as ações se devem partir desses mesmos princípios, quando for necessário conseguir efeitos de compaixão, temor, grandiosidade e verossimilhança. A única diferença é que esses devem ser revelados sem explicação verbal, enquanto outros são conseguidos através de palavras pelo seu emissor e derivam dessas palavras. Qual seria, na verdade, o papel de quem fala, se o efeito pretendido já fosse evidente mesmo sem palavras? E aí, gente, o que vocês acharam dessa frase aqui, desse parágrafo aqui? Interessante, mais ou menos, refletivo? Essa questão aí de que ele fez a diferença entre a poética e a retórica, né? Sim. Por exemplo, na retórica você tem o argumento. Uhum. E na poética você acha que tem um argumento também, por exemplo, o personagem que usa um determinado argumento, né? Qual é a diferença do argumento da poética para um argumento retórico? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Talvez porque na retórica você esteja buscando uma verdade, mas um argumento da poética não necessariamente é uma expressão da verdade, apesar de ela poder se referir à verdade. Não sei, tô só... É porque dentro da narrativa, na poética, o argumento ele é uma espécie de verdade, né? Sim, ele é uma Embora espécie ficcional, né? Mas é uma de... verdade. por isso que ele talvez, por isso que ele falou da verossimilhança lá em cima. Isso. Entendeu? Então, porque assim, é uma espécie de verdade, mas não é uma verdade. A retórica, eu acho que se está buscando a verdade, ela não pode ser uma espécie de verdade, tem que ser uma verdade. Uhum. Faz sentido? Eu acho, assim, considerando a retórica que a gente tem hoje dos políticos, né? Não tem muita diferença de uma ficção, não. Você está comparando hoje em dia, sim, concordo contigo. Mas agora a gente tem que botar botar no Aristóteles, que é o que ele estava buscando. No aqui É. fica muito mais claro, né? Mas hoje em dia eu concordo contigo. Mais um pouquinho? Do que respeita à locução, um aspecto a considerar são as variantes da entoação, mas conhecê-las é próprio do ator e de quem é especialista nesse assunto, como, por exemplo, o que é uma ordem, uma súplica, uma narração, uma ameaça, uma pergunta, uma resposta e outras coisas semelhantes. O conhecimento, ou os conhecimentos dessas coisas, não é motivo para que se faça uma séria censura à arte da poética, do poeta. Realmente, quem consideraria erro que o Protágoras censurou a Homero, a saber que, pensando fazer uma prece, dá uma ordem a dizer, canta, ó deusa, a cólera, e que mandar fazer ou não alguma coisa, diz eles, é uma ordem. Considere-se, pois, ser esse estudo próprio de outra arte que não da arte poética. Toda elocução geral tem os seguintes elementos: fonema, sílabas, conjunção, nome, verbo, articulador, flexão e frase. Fonema é um som indivisível, não um qualquer, mas aquele que se pode fazer um som compósito. Na verdade, há também sons indivisíveis de animais, mas nenhum deles chama fonema. As espécies de fonema são vogal, expirante e oclusiva. Vogal é aquele fonema que tem um som audível sem contato da língua com as várias partes da boca. Expirante é aquele que tem um som audível através desse contato com, por exemplo, o sigma, né? O S, o R. Oclusiva é o fonema que, com esse contato, não tem, por si só, nenhum som, mas que se torna audível juntando-se a alguns dos que têm algum som,
como, por exemplo, G e D. Esses fonemas são diferenciados pelas formas da boca, pelos pontos de articulação, por serem aspirados ou não aspirados, longos ou breves, ou ainda agudos, graves ou intermédios. Sobre esse aspecto, refletem, em pormenor, as obras consagradas à métrica. A sílaba é um som sem significado, composto de um fonema surdo e de outro sonoro. É sílaba, sem A e com A, ou seja, gra. Porém, examinar essa diferença é também próprio da métrica. A conjunção é um som sem significado que nem impede nem produz um som significativo único, a partir da junção de vários sons, e que pode colocar-se tanto no extremo como no meio da frase, mas que não deve figurar sozinho no seu início, como é o caso de men, de, ou então um som não significativo que dá origem a que se crie de vários sons significativos, um único som com significado. O articulador é um som desprovido de significado que indica o princípio, o fim ou a divisão de uma frase, como, por exemplo, anfi, peri e outros. Ou então, um som sem significado que nem impede nem produz, a partir de vários sons, um só som significativo que, por exemplo, por natureza, se coloca tanto nos extremos como no meio. O nome é um som composto, significativo, sem ideia de tempo, e de que nenhuma parte é por si mesma significativa. De verdade, as palavras compostas não empregamos os seus componentes, como significando alguma coisa isoladamente. Por exemplo, Teodoro, Doro, não tem significado. Pode falar que levantou a mão, não estou vendo aqui. Você não acha que esses fonemas eles determinam aqueles nós que ele falou mais para trás, não? Os nós da narrativa? Desenvolva um pouco melhor, para que eu possa entender. Não, vamos dizer o seguinte: fonema é som vocálico, não é isso? Isso. Deixa eu voltar aqui, peraí, vamos ver. Sílaba, fonema aqui. Fonema é um som indivisível. Não qualquer, mas aquele que se pode fazer um som componível, compósito. Na verdade, há também sons indivisíveis de animais, mas a nenhum deles chama fonema. No caso, um nó é indivisível também, né? Quando você dá um nó, a não ser que você corte o nó, ele é indivisível. Mas eu entendo que esse nó que ele falou, se você puder achar mais atrás, quando ele fala de nó, é o nó na narrativa, na história, né? Isso. Deixa eu ver aqui e aqui. Ele fala aqui na tragédia, né? Igual quando tem o mesmo nó, e lança. Deixa eu ver, ele está mais para trás aqui. As tragédias. Aí, ó. Tem o nó e o lance. Alguns dos quais formam muitas vezes o nó, o resto dele. E aqui, ó. Entendo por nó o que vai desde o princípio até o momento, imediatamente antes da mudança para apressado e para emprestado. E por zelance, o que vai desde o início dessa mudança até o fim. Tá. Qual que é essa relação que você vê com o nó e com o fonema? Bom, aí no caso é poesia ou é prosa? Aqui é poética. É poética. Pois então, a poética é um encadeamento de sons, porque a poética foi feita para você, como é que se diz, declamar, né? Sim. Então eu acho que eu não estou conseguindo explicar direito, mas
eu acho que tem a ver esses fonemas com o encadeamento como é, Da peça? do, Nó, do nó. do nó, exatamente. O nó, por exemplo, uma tragédia, né? Lá pelas tantas, o sujeito morre, aí a pessoa não vai declamar uma morte alegre, né? A não ser que ela seja o assassino, digamos, Sim, entendeu? sim. Acho que é por aí essa relação de declamação com esses momentos. Ele usou até a palavra acontecimento, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Você lembra se era mais para cima ou mais para baixo aqui? Ah, eu não Aqui, lembro. ó, o nó compreende acontecimentos anteriores. É isso aqui, ó. É, Aqui, ó. o nó O nó, compreende os acontecimentos anteriores. sim. Hum. Mas faz sentido para vocês que eu estou falando? Para vocês? Eu tô pensando aqui. Eu tô pensando se ele tem uma relação direta ou se ele tem uma relação assim, porque a gente tá falando de enredo, né? Depois a gente tá falando da forma de fala, né? Tô pensando, não sei. É porque a forma de declamar faz parte do enredo, né? Sim, sim. Mas eu não sei, porque assim, vai ter que falar, né, obviamente, mas ele fala também das questões. Tem uma coisa que também é importante, Ronald, que a gente também tem que levar em conta. Quando ele fala da palavra, você lembra que ele falou da palavra aqui também? Não estou lembrado, não. Ó, diz respeito a um pensamento do que tem de seu espécie pela palavra. Faz parte de demonstrar, refutar e despertar emoções como compaixão, temor, cólera e outros similares. E também agradecer ou minimizar. É evidente também nas ações se deve partir deste mesmo princípio quando for necessário conseguir efeito de compaixão, temor, grandiosidade e verossimilhança. A única diferença é que deve ser revelada sem explicação verbal, enquanto outros são conseguidos através de palavras pelo seu emissor, e derivam dessa palavra. Qual seria, na verdade, o papel de quem fala, se o efeito pretendido já fosse evidente mesmo sem as palavras? Então, se a gente pega, por exemplo, essa parte aqui do texto, ele está dizendo que também não é necessário um fonema. Se não tem palavras, não necessariamente tem né, para você expressar um enredo. Não precisa necessariamente de palavras. Você pode usar gestos, né, igual ele fala aqui. O que você acha? Deixa eu ler aqui novamente. Leia. Diz respeito ao pensamento tudo o que tem de ser expresso pela palavra. Faz parte disto demonstrar, refutar, despertar emoções como compaixão, temor, cólera e outras similares. E também engrandecer ou minimizar. É evidente que também nas ações se deve partir destes mesmos princípios quando for necessário conseguir efeitos de compaixão, temor, grandiosidade ou verossimilhança. A única diferença é que estes devem ser revelados sem explicação verbal, enquanto os outros são conseguidos através de palavras, pelo seu emissor, e derivam dessas palavras. Qual seria, na verdade, o papel de quem fala, se o efeito pretendido já fosse evidente mesmo sem as palavras? Eu vejo assim, eu não sei a partir de quantas letras você tem uma palavra, né? Porque, por exemplo, aquelas poéticas mais românticas que tem ó, a donzela e tal, não sei o quê. Esse ó com exclamação, eu não sei se é uma palavra, ó, Sim. mas ela expressa, ela já está dizendo que eu já começo lendo sabendo que ele está exaltando, né? Sim, Não mas só pelo ponto de exclamação, mas pelo próprio ó. Ou pode ser um ó de surpresa, ou um ó de paixão, né?
Sim, mas assim, eu acho que ele também tem a questão de que não necessariamente você precisa expressar, por exemplo, ó, com palavras. Sim, pode ser com gestos também. Pode ser com gesto também. Então, assim, por exemplo, assim, a gente pega o cinema mudo. Então, o cinema mudo, lá atrás, nem tinha música. O Uhum, ator nem só tinha umas palavras assim, às vezes que passava, mas 90% ali, de 95% dele era só expressão dos atores e atrizes fazendo uma dramatização. Entendeu? Então eu não sei até que ponto que a questão do fonema acaba sendo o principal. Assim. Porque no fundo é o enredo que é o principal. O fonema ele faz parte ou não, assim como aquilo que ele coloca ali, da peça, porque pode aparecer, por exemplo, assim, um personagem secundário e fazer um gesto e não falar nada. Por exemplo, ele pode fazer um gesto, vou, tipo, aquele gesto de passar o dedo na garganta, né? Vou matar, mas ele não fala nada, só faz o gesto, sai de cena. Expressou alguma coisa dentro do enredo, certo? mas aí, no caso, ele está falando de textos antigos, né? Sim, sim. Mas eu só estou dando um exemplo moderno, porque para a gente faz sentido, mas provavelmente ele devia ter outros gestos. Por exemplo, Aham. um ator secundário poderia fazer assim um bufão. Vamos pegar um bufão, comediante. Então ele chega lá todo engraçadão, não sei o que lá, e não fala nada, só faz alguma piada, só põe, sei lá, pega a coroa de bufão dele lá, o capacete e passa pro rei, por exemplo. Tá? Ele não ia sair de cena. Ele fez uma parte do enredo, mas no fim ele não só fez isso. Entende? Então, assim, eu não sei até que ponto o fonema ele pode ser entendido assim. Faz sentido o que eu estou falando? Eu não sei nem se faz sentido o que eu estou falando, né? Como é que eu vou dizer que faz sentido o que você tá falando ou não? Porque eu não sei. Eu fiz essa pergunta, mas é porque eu não sei realmente. Entendi. Não, tudo bem. Né? Isso que é legal. A gente pode amadurecer tudo isso. Essa Essas que é a conversas de doido, né? mas eu sei como o texto exige bastante da gente. Mas eu acho que a grande questão aqui é justamente isso. É assim, a ação também pode expressar palavras. O gesto também pode expressar emoções, sentimento. Por exemplo, assim, você pega, por exemplo, aquela máscara de choro e de alegria que é comum no teatro, né? Você pega, você sempre tem aquela máscara de choro e alegria. Ela não está expressando ali uma palavra, não tem uma palavra ali, mas ela expressa alguma coisa dentro de um drama. Ele fala da tragédia, da infelicidade do ser humano. Entende? Então, assim, eu me pergunto isso, justamente, será que o fonema ele é um aspecto disso ou ele é um aspecto que ele pode vir a dentro de um contexto ser funcional ou não, dependendo do que o poeta está pedindo. Bom, tem o caso também de algumas pessoas que vão falar determinadas vogais e pela entonação da voz dela, ela para numa determinada letra que não tem acentuação nenhuma. Sim. Não sei se já percebeu isso, por exemplo. A pessoa está raciocinando aqui, está desenvolvendo um raciocínio, aí ela fala ali, ali, entendeu? Ela dá ênfase, mas não tem acento em ali, né? Sim. Mas ela dá ênfase. Esse ênfase é uma entonação do raciocínio dela, do pensamento dela, Uhum. entendeu? Sim, sim. Aí eu não sei se isso tem a ver com tragédia, com teatro ou com poética, eu não sei. Como eu disse, eu estou chegando aqui agora, né? Eu não sei como é Sim. que tá o andamento do texto. Isso tem relação com a entonação. A entonação que vai, por exemplo, assim, o que você quer dar mais ênfase naquilo, o que você quer chamar mais atenção. Por exemplo, assim, certas palavras, porque, por exemplo, mesmo quando você lê um livro de poesia, e quando você ouve alguém falando,
igual a Bujan fazia, Antônio Bujan fazia, ele dava uma entonação em certas palavras, como, por exemplo, assim, pense sobre isso, pense sobre aquilo. Entendeu? Por exemplo, assim, quando você pega um boa noite, e um boa noite, é uma coisa assim, você dá uma outra entendeu? Então, são coisas que dependem muito de quem está atuando, para dar a entonação do jeito que ela quiser. Frente à Mas peça. a minha pergunta inicial foi se esses acontecimentos, se esses nós não são determinados. Por exemplo, quando eu digo, quão bela é a donzela, né? Então, Uhum. eu já comecei uma exaltação. Então, eu Sim, não estou fazendo nó. O nó da tragédia que eu acho é um clímax, é uma espécie de clímax, né? sim. Aí eu não uso fonemas, entende? Nesse nó. Eu uso palavras normais. Ou então, vamos dizer que matou fulano de tal. Ai. Pronto, esse ai quer dizer dor, quer dizer sofrimento. Então, mas existem outras formas de determinar um nó, um acontecimento Antecedente, né? Uma cadeia de enlaçado acontecimento. ali, né? Um É. enlace, digamos. Sim, aí que tá, aí que é o legal da poética. Eu acho que pode ser ou não assim. Você pode ter as duas variações. Vamos pegar esse exemplo que você falou do amor, da pessoa que morre lá, né, na atuação. Ela pode falar, morri, ou ela pode simplesmente cair estribuchada no chão. Entendeu? Sim, sim. Dependendo do que o poeta quer passar, do enredo, você pode ter uma morte ali seca, pum, pum, igual lá em. Uma morte silenciosa, né? Exata. Você pode, a pessoa caiu da escada, pum, e a outra, caiu da escada e chegou no final da escada começa, igual aqueles filmes de terror, assim, que aparece a mão, sabe? Da pessoa sendo Jason, assim, parece uma mão Sim. pegando alguém, pá. Então, É complicado. eu acho que é uma questão do que o poeta quer passar, entendeu? Sempre vai voltar para o que o poeta quer passar aquilo. Uhum. Esse é o ponto. O poeta é que vai determinar se vale a pena ser só um gesto, se vale a pena ser uma palavra, ou ambos, dentro do enredo. É ele que vai, por alguma razão, ele que vai ver isso dessa forma. Entende? Uhum. E eu acho que é por aí. E aí, Júlio, tem alguma ideia? Não, tranquilo, só acompanhando mesmo. Bem-vindo a Aristóteles, viu, Júlio? Obrigado. É isso mesmo, isso é Aristóteles. Bom, vamos ver aqui o que mais aqui, ó. A gente falou da entoação, né, das variantes, ó. Do que respeita a locução, o aspecto a considerar são as variantes da entoação, mas conhecê-las é próprio do ator e de quem é especialista nesse assunto. Como, por exemplo, o que é uma ordem, uma súplica, uma narração, uma ameaça, uma pergunta, uma resposta e outras coisas semelhantes. E é o que você falou, né, Ronaldo? Era o que você estava colocando agora há pouco, né? Era sobre isso, né? Isso. Você vê, quem que vai saber, então, é o ator e quem está fazendo, quem fez a poesia. Que você pode fazer tudo isso aqui dependendo do contexto do enredo. Tudo pode ser, mas depende do contexto do enredo. Uma coisa é você falar assim, boa noite, Ronald, banha por aqui. Uma coisa é assim. E aparece um mordomo que vai levar você lá pro caixão do Drácula. Uhum. Entendeu? Ou pode ser um jantar legal lá do Matrix. Então até nisso ele pensou. A gente já vamos para frente. Ele tá falando das vogais, da conjunção. O verbo é um som composto significativo com a ideia de tempo, do qual nenhuma parte tem
só por sem significado, como nos nomes. Na verdade, o homem, o branco, não indicam quando, mas caminha ou caminhou, acrescenta ao seu sentido a ideia de presente e passado, respectivamente. A flexão é própria do nome ou do verbo e transmite ideias de deste ou para este e outras semelhantes singular e plural como homem ou homens, e ainda modos de expressão da pessoa que fala, como seja a interrogação e a ordem. Assim ele caminhou, ou caminha tu, são de acordo com essas distinções flexões do verbo. A frase é um som composto significativo do qual algumas partes têm, por si mesmas, alguns significados, como Cleon e Cleon caminha. Na verdade, todas as frases são compostas de verbos e de nomes. Como, por exemplo, a definição do homem, é possível ver uma frase sem verbo, mas certamente ela sempre uma parte significativa. A frase consegue unidade de duas maneiras, a saber, ou designa uma coisa só, ou é composta de várias partes articuladas entre si, como, por exemplo, a Ilíada, e que tem unidade pela articulação de suas partes, e a definição do homem, que é una por designar uma coisa só. Há duas espécies de palavras simples, considero simples aquelas que não é formada de partes significativas, como G, e compostas. Esta é constituída ou por uma parte com significado, em outra sem significado, com ou sem significado, mas dentro da palavra, ou por parte significativa. Uma palavra pode ser constituída por 3, 4 ou mais partes, como vocábulos dos macelátios, por exemplo. Não irei ler essa palavra que deve estar em grego, né? Vamos pular essa palavra. Vamos falar kamehameha, alguma coisa do tipo. Toda palavra é ou corrente, ou rara, ou metáfora, ou ornamento, ou inventada, ou alongada, ou abreviada, ou modificada. Eu entendo por palavra, corrente é aquela que todos nós usamos. É rara aquela que usam outros povos. Assim, é evidente que mesmo a palavra pode ser rara e corrente, mas não para os mesmos. Na verdade, signo é corrente para os cipriotas e raro para nós. Signo, sei lá o que está falando. A metáfora é a transferência de uma palavra que pertence a outra, ou do gênero para a espécie, ou da espécie para o gênero, ou de uma espécie para outra, ou por analogia. Considero do gênero para a espécie o caso de o meu barco parou. Na verdade, está ancorado em uma forma de estar parado. E da espécie para os gêneros, certamente Ulisses praticou 10.000 nobres ações, pois 10.000 é muito, e que aqui é usado em vez de muitas. De uma espécie para outra, exemplo, arrancando a vida com bronze e a espada, e cortando com bronze destrutivo. É que, nesse caso, arrancar significa cortar, e cortar significa arrancar, e ambos querem dizer tirar alguma coisa. E por analogia, entendo que quando o segundo termo está para o primeiro, como o quarto está para o terceiro, assim o poeta usará o quarto em vez do segundo, ou o segundo em vez do quarto. Às vezes, acrescentam ao termo que usam aquele que ali está a substituir. Dou um exemplo. A taça está para Dionísio, como o escudo está para Ares. Assim diria-se que a taça é o escudo do Dionísio e que o escudo é a taça de Ares. Ou a velhice está para a vida, como entardecer para o dia. Deixa eu só parar um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Ou velhice está para a vida, como entardecer para o dia. Poderá dizer-se, então, que o entardecer é a velhice do dia, como em Empedócles, que a velhice é o entardecer da vida ou o crepúsculo da vida. Todavia, em alguns casos da analogia, não existe palavra apropriada, mas procede-se exatamente da mesma maneira. Por exemplo, espalhar a semente é semear.
Mas o espalhar da luz pelo Sol não tem designação própria. No entanto, isto está para o Sol como o semear está para a semente. Por isso se disse semeando uma luz divina. E também é possível lidar com esse tipo de metáfora de outro modo. Depois de aplicar a uma coisa o nome que é de outra, negar alguma das suas características próprias, como, por exemplo, se chamasse ao escudo taça, não de Ares, mas sem vinho. Palavra inventada é aquela que, não sendo em geral, usada por ninguém, é estabelecida pelo próprio poeta, e parece que são assim alguns nomes, como Educa, com o significado de chifres, e Aretera, com o de sacerdote. Uma palavra pode ainda ser alongada ou abreviada. Alongada se emprega uma vogal mais longa do que ele é próprio, ou uma sílaba intercalada. Abreviado se lhe omitiu com algumas coisas. Exemplo das palavras alongadas: poloi da polonis, epiledeu da pledoeu, sei lá. E palavras abreviadas como crido e mia, genitai, anfetron, ops. A palavra é modificada quando daquela que se usa se conserva uma parte e se acrescenta outra, como dicteron, catamason em vez de diction. Gente, eu não entendo nada de grego, então só estou lendo aqui, deve ter tudo errado que eu estou lendo, não é meu forte. Então, os nomes propriamente ditos, uns são masculinos, outros femininos e outros intermédios. Masculinos, todos que terminam em NRS. E as consoantes compostas a partir desses são duas, psi e xi. Femininos que terminam naquelas vogais que são sempre longas, como eta, ômega e ainda a, longo. Verifica-se, pois, igual quantidade de determinação para o masculino e os femininos, já que psi e xi são compostos. Nenhum nome termina em oclusiva nem em vogal breve. Só 3 nomes acabam em meli, cnomini, epipere e iu, né? 5. Os nomes intermédios terminam neste em N e signo, né? A principal qualidade da locução é ser clara, mas não banal. De fato, a que é composta de palavras correntes é muito clara, mas vulgar. Um exemplo é a poesia de Cleofonte e de Estenello. Em contrapartida, é excelente e evita a vulgaridade que usa as palavras estranhas. Por estranho, entendo a palavra rara, a metáfora, a palavra alongada e tudo que for contra o que é corrente. Mas se alguém usar na sua composição tudo isso, resultará em um enigma, ou barbarismo. Enigma se usar metáfora, barbarismo se aplicar palavras raras. A característica própria do enigma é dizer coisas reais associando-as a coisas impossíveis. Que legal isso aqui. Na verdade, não se pode fazer isso através de combinação de outras palavras, a não ser da metáforas. Como, por exemplo, vi um homem que colava com fogo bronze sobre um homem, e outros semelhantes. Das palavras raras resulta o barbarismo, portanto, é preciso fazer de tudo isto, por assim dizer, uma mistura. Assim nem se fará uma coisa banal nem vulgar, já que se usa a palavra rara, a metáfora. O ornamento e outras palavras mencionadas, mas, por outro lado, a palavra corrente dará clareza. Para a clareza, e não banalidade da elocução, contribuem também, em grande parte, os alongamentos, as abreviações e alterações das palavras. Assim, por ter alguma coisa fora do habitual e se afastar do que é costume, não se tornará banal, mas, porque também partir do que é usado, não terá clareza. Por conseguinte, os que censuram tal forma de linguagem, que ridicularizam o poeta, fazem-no sem razão. Como Euclides, o antigo, segundo o qual é fácil compor se alguém se permitir fazer alongamento tanto quanto quiser, e ele próprio fez versos satíricos dessa mesma linguagem. Vi Epícaras,
a caminhar para a maratona, e não misturando o elebor daquele homem. Portanto, usar, por assim dizer, ostensivamente esse modo de expressão é ridículo. É necessário medida moderada e por igual de todas as partes da locução. Quem usar metáforas, palavras raras e outras formas de expressão de maneira inconveniente, conseguirá o mesmo resultado como se quisesse atingir o ridículo. Quanto é diferente usar aquilo que convém, pode observar-se nos versos épicos, introduzindo palavras correntes no seu método. Se, em vez da palavra rara, das metáforas e das outras formas, alguém aplicar palavras correntes, verá que falamos verdades. Quando Ésquilo e Eurípides compuseram o mesmo verso iâmbico, substituindo apenas uma palavra rara em vez de uma usada habitualmente. Um verso parece belo e outro banal. Na verdade, Ésquilo, no Filoctetes, escreveu: uma ferida que come as carnes do meu pé. E Eurípides, em vez de come, usou devora. E também agora, sendo pequeno, frágil, desprezível, se alguém substituir a palavra corrente e disser, e agora sendo baixo, fraco e feio, ou ainda pondo no chão um assento miserável e uma mesa reduzida, pondo no chão um assento grosseiro e uma mesa pequena, e as praias brandam, as praias gritam. Além disso, Arífades satirizava os poetas trágicos, porque usava expressões que ninguém empregaria na conversação, como, por exemplo, do palácio fora, e não fora do palácio, e de tu, ou então mais eu e a ele próprio, e ainda de Aquiles em volta, em vez de em volta de Aquiles, e tantas outras semelhantes. Na verdade, é porque todas essas formas não se encontram entre as expressões correntes, que o poeta consegue a não vulgaridade da elocução. Mas Arifrades ignorava isso. É importante aplicar convenientemente cada um dos modos de expressão mencionados, tanto as palavras compostas como as palavras raras, e ser, acima de tudo, bom nas metáforas. De fato, esta é a única coisa que não se tira do outro, e é sinal de talento, porque construir bem uma metáfora é o mesmo que percepcionar as semelhanças. Entre as palavras, as compostas são mais adequadas ao ditirambos, as raras aos versos épicos e as metáforas aos versos iâmbicos. Nos versos épicos, pode utilizar-se tudo que foi mencionado. Nos iâmbicos, porque se imita o mais possível a linguagem corrente. Convém a palavra que se usaria na linguagem falada, são elas, as palavras correntes, a metáfora e o ornamento. Sobre a tragédia e sobre a imitação através da ação, parece-nos suficiente o que foi dito. Pessoal, então nós iremos hoje parar por aqui, bom? E aí na semana que vem a gente continua. Tá? Obrigado aí por hoje. Antes que ele comece a entrar em mais temas, tá bom?